Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, pastor Adércio, os irmãos aqui da IDB Jaraguá. Amém. É uma alegria poder ver os irmãos novamente, estar cultuando, adorando ao Senhor aqui com vocês. E tem umas pessoas novas, né? Ali que eu não conhecia ainda, ou não lembro, né? Todo mundo de máscara nesse tempo, né? Eu não sei se é a última vez que eu vim aqui, os irmãos estão conhecendo esses irmãos, a nossa irmã também, amém? Os demais eu já conheço de longas datas, né? Nem tão longas assim, né? Pouco tempo, amém? Mas é um prazer estar aqui. Hoje não foi possível vir com os irmãos da nossa igreja de Perus, né? Gostaria de estar com o nosso grupo de louvor aqui com os irmãos, mas não foi possível. Mas no próximo, né? Na verdade eu nem pensei, né? Que nós iríamos apresentar um louvor. Que bênção. Porque o único que é do louvor aqui é a Nathalie, né? Mas aí a Cristina recebeu a oportunidade, falei, vai cantar? E aí nós montamos um grupo aqui, rápido. Amém? Eu tenho muita vontade de sair louvando a Deus com a minha família, né? Eu, minha esposa, minha filha, minha outra filha, meu genro. Eu tenho um desejo no meu coração de um dia fazer a obra assim, de ir para uns lugares, louvar, levar a palavra de Deus nas praças, na cidade, aonde Deus nos mandar. Amém? Quem sabe, né? Esse projeto um dia vai acontecer. Amém, meus irmãos. Então estamos aqui hoje numa responsabilidade muito grande, né? No fechamento dessa série de ministrações sobre educação cristã. E o tema que foi proposto aqui para mim, pelo pastor Adércio, foi sobre a moda, né? Falar sobre a moda. Quando a gente pensa em falar sobre a moda, nós já pensamos, né? Nas últimas tendências da São Paulo Fashion Week, das vestes, dos ternos, né? Dos estilos para o próximo inverno, ou dos modismos que aparecem, ou vários tipos de modismo, não só referente à roupa, né? Mas aí eu estava orando a Deus e pensando, e Deus colocou no meu coração um tema que abrange mais do que a moda, mas a moda está incluída também nesse tema. Mas antes de entrar aqui na palavra, né, de Deus aqui, eu quero dizer para os irmãos, e algo que Deus tem falado comigo, que Deus nos escolheu, Deus nos fez nascer no tempo certo, na época certa, na geração certa. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês de estarem lendo a palavra, ou mesmo assistindo um filme de época, bem distante, e pensar assim, nossa, como seria a minha vida se eu tivesse nascido naquele tempo, naquela época? Alguém já pensou, parou para pensar assim? Como é que seria a minha vida se eu tivesse nascido no início da colonização aqui no Brasil? Ou se eu tivesse nascido no tempo de Jesus, dos apóstolos? Uma vez eu estava preparando a palavra de Deus sobre os milagres de Jesus, né? E nós ficamos maravilhados com os milagres de Jesus, com os encontros que as pessoas tiveram com Jesus no seu ministério. E quando eu estava preparando aquela palavra, eu pensei, nossa, como seria se eu estivesse vivido naquele momento ali, presenciado tudo isso? E aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que Deus nos escolheu para o tempo certo, para esta geração, para sermos bênção nesta geração e para sermos cooperadores dele na obra
de salvação desta geração, para operar milagres através de nós, amém? Então eu quero iniciar dizendo isso para você, igreja aqui do Jaraguá. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te fez nascer nesse tempo, nesta geração, para fazer algo tremendo através da sua vida. E o propósito de Deus para você, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui em vão. Deus nos escolheu e nos uniu neste lugar. Deus tem formado um exército aqui. Talvez nós olhamos, mas é um exército tão pequenininho ainda. Mas olha, irmãos, Deus faz grandes coisas com pequenos exércitos. Deus faz grandes coisas para nós é poucas pessoas. A igreja de Deus começou com apenas 8 pessoas e hoje está espalhada, né, praticamente no mundo todo, anunciando o evangelho do Senhor. Nesse período de guerra ali na Ucrânia, onde eles estão sofrendo, nós podemos ver lá no Facebook fotos da igreja de Deus na Ucrânia adorando ao Senhor, e vídeos, e também fotos dos irmãos da igreja de Deus na Rússia também adorando ao Senhor e orando pelo mesmo propósito, para acabar com essa guerra, para que menos vidas sejam ceifadas. Então, irmãos do nosso ministério, da nossa igreja, lá na Rússia, orando, clamando ao Senhor. Ao mesmo tempo, os irmãos da igreja de Deus lá na Ucrânia, orando ao Senhor. Então, Deus te uniu, trouxe para esta obra, juntamente com o pastor Adércio, Manúbia, toda a sua família, cada irmão aqui. E Deus tem algo tremendo para fazer através de vocês, amém? Você crê que através de vocês esse lugar vai se tornar pequeno, muito rápido? Amém? Você quer que através de você muitas vidas vão ser alcançadas para Jesus e batizadas? Hoje nós tivemos o culto pela manhã e saímos da nossa igreja de Perus, e depois de tanto tempo nós batizamos uma pessoa. Foi uma vida, mas nós nos alegramos como se tivesse 20, 30 ali sendo batizados, irmãos. E profetizamos que este ano vai acontecer muitos batismos ali, muitas pessoas. Então você crê nisso? Que através de cada um aqui, esse lugar, até o final do ano, vai estar lotado de pessoas, famílias, jovens, casais, homens, mulheres, senhoras, adolescentes. Eu creio em nome de Jesus, amém? Quero participar disso com os irmãos. Mas vamos lá, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. E o primeiro se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Aleluia. Eclesiastes capítulo 9 e apenas o versículo 8. Glória a Deus. E esse pequeno versículo, esse único versículo que nós vamos ler deste capítulo, é um livro, uma palavra inspirada por Deus, escrita pelo rei Salomão, e ele traz vários conselhos, né? Vários conselhos. Cada versículo é um conselho prático para as nossas vidas. E esse texto diz o seguinte: em todo tempo, repita comigo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Novamente, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus, amém? Aqui, irmãos, o sábio Salomão, o rei Salomão, ele aconselha
ou os aconselha os seus leitores. Hoje esse conselho é para nós, para você que está aqui, amém? Você não vai pensar assim quando estiver ouvindo essa palavra: nossa, aquele irmãozinho poderia estar aqui hoje. Essa palavra era para ele. Não, essa palavra de hoje é para mim, é para você, que Deus trouxe aqui hoje. Amém? Talvez, eu acredito que muitos tiveram dificuldade hoje, durante o dia, ou até mesmo de se prepararem para vir na casa do Senhor. Talvez por alguns instantes passou aquele pensamento: nossa, está muito quente hoje, né? Vamos ficar aqui. E aí o Espírito Santo de Deus: não, vai para a casa do Senhor, vai adorar ao Senhor. E a sua alma tem sede de estar na presença do Senhor, e tem sede de Deus, e aqui você está. Então essa palavra é para nós, esse conselho. Então aqui Salomão aconselha a todos nós a termos uma vida de santidade, a mantermos uma vida de santidade. E é interessante que ele diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo, em todas as gerações, em todas as épocas que virão, em todas as culturas, em todos os contextos, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todos os lugares onde você estiver, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A palavra alva todo mundo sabe, né? O que significa alvo ou alva, né? Vestes alvas são vestes brancas. Hoje pela manhã eu trouxe um pouquinho dessa palavra ali, né, para os irmãos. E eu lembrei de um louvor que nós cantamos na Santa Ceia, que fala exatamente isso. E esse cântico diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse louvor é lindo, né? Nós acabamos cantando às vezes na ceia do Senhor, porque nós recordamos que Jesus, o sacrifício dele, o sangue dele, nos purifica de todo pecado, torna as nossas vestes brancas. Aqui Salomão está falando das vestes espirituais, está falando da nossa vida, uma vida pura, uma vida santa, sem mancha de pecado. A igreja está sendo preparada como uma noiva adornada para encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo, que se prepara com as suas vestes brancas, pronta, pura, imaculada, para encontrar com o Senhor Jesus. E aqui Salomão fala que em todo tempo, em toda situação, ele não sabia como estaria a situação hoje, no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração, mas ele está dizendo aqui: olha, em todo tempo as suas vestes sejam alvas e nunca falte o óleo. Ou o que é o óleo, irmãos? O óleo da unção de Deus sobre nós, o óleo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, amém? Quando nós falamos assim: olha, receba o óleo do céu, o óleo de Deus, é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O óleo também, ele representa o combustível que mantém uma lâmpada, uma luz acesa. Uma lâmpada acesa, e a palavra do Senhor diz que nós somos a luz para este mundo. A igreja, os salvos em Cristo Santo, você, eu, nós somos a luz. O texto diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então a nossa luz precisa brilhar, e para a luz brilhar não pode faltar o óleo, que é a presença da unção de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lembra quando Jesus Cristo, ele pregou, falou, ensinou através da parábola das 10 virgens, e na parábola diz que haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 sensatas, 5 sábias, que
foram aguardar a chegada do noivo. E as 5 sábias, elas tinham azeite na sua lamparina, mas elas tinham reserva de azeite, elas tinham reserva de óleo suficiente para aguardar a chegada do noivo. E a parábola diz que 5 eram nécias e elas não tinham azeite em reserva, elas tinham um pouquinho só. E aí as horas foram passando, foi anoitecendo, elas pegaram no sono, e quando elas acordaram, quando elas foram despertadas com uma pessoa gritando: ei, acordem, despertem, aí vem o noivo. Aquela pessoa deu o alerta: olha, o noivo está prestes a chegar, está chegando. Quando elas se despertaram, elas viram que a lâmpada estava se apagando, já não tinha mais óleo suficiente para manter a lâmpada acesa. E elas foram e pediram: olha, para as outras virgens prudentes, dai-nos um pouco do vosso azeite. E elas falaram assim: não, nós não podemos, porque se nós dermos o nosso azeite, do nosso óleo, vai faltar para nós também. Então vocês têm que ir e comprar. E elas saíram, mas quando elas voltaram, já era tarde. A Bíblia diz que o noivo já tinha chegado, as portas para aquelas bodas estavam fechadas, e elas começaram a bater, mas já não tinha mais tempo. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós manter as nossas vestes brancas em todo o tempo, e nunca faltar este óleo sobre nós, para que a nossa luz continue brilhando. Amém? Então, nesse tempo, nesse contexto, nessa geração que nós vivemos, aqui no país, aqui onde Deus nos levantou para sermos como luzeiros, para sermos os embaixadores do seu reino aqui na terra, a nossa luz não pode ficar obscurecida pelo pecado. Amém? A luz de um cristão não deve ser obscurecida pelo pecado, prejudicando a sua comunhão com Deus e prejudicando a sua comunicação com o mundo. Porque nós estamos aqui para comunicar o Evangelho às pessoas, como luz, como embaixadores do reino de Deus. Nós estamos aqui para levar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E a nossa luz, irmãos, são os nossos atos de justiça. A nossa luz é o nosso bom testemunho no local onde nós trabalhamos, na faculdade onde você estuda, na rua onde você mora, no lugar onde você passa. Nós temos que dar o bom testemunho de um verdadeiro cristão. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente, ver a luz de Cristo, mesmo sem saber o que é. Eles possam conversar entre eles: nossa, eu não sei o que é, mas eu vejo algo tão diferente. Quando essa pessoa está conversando comigo, eu sinto uma paz diferente. Quando essa pessoa chega no lugar, é como se chegasse um perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Aonde nós chegamos, algo agradável deve acontecer. Então isso é a nossa luz, irmãos. Todo o conjunto daquilo que nós falamos, agimos, as nossas decisões, a forma que nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos negócios, as pessoas que moram do nosso lado, a forma que nós tratamos essas pessoas, nós estamos testemunhando que nós pertencemos a Cristo Jesus, que Ele habita em nós. E aí quando nós pregamos o Evangelho, a pregação é mais eficaz, porque nós temos dado um bom testemunho. E essa luz, quando Salomão diz em todo o tempo, pode vir o que vier, o pecado pode crescer, o mundo pode estar em densas trevas como nós estamos, corrompido pelo pecado. Eu acredito que nunca houve uma geração tão longe, tão distante de Deus, tão contaminada como a geração que nós estamos vivendo. E nunca houve uma geração de crentes também que se consideram crentes, que estão nas igrejas, tão fraca como essa geração. Não generalizando, porque há ainda, aleluia, glória a Deus,
como os remanescentes, aqueles que procuram viver os princípios, a palavra de Deus, aqueles que procuram viver uma vida de retidão, aqueles que procuram estar na presença do Senhor, orando, clamando, aqueles que caem, erram, pecam, mas se voltam para Deus, arrependidos, recebem o perdão, caem, se levantam novamente, continuam perseverantes. E é esse tipo de cristão, essa pessoa que Deus quer que eu e você seja, perseverante, firme, aleluia, esclarecido pela palavra de Deus, com a sua lâmpada sempre acesa, com reserva de azeite, de óleo da unção. E se por um deslize uma manchinha apareceu nas nossas vestes, nós corremos para aquele que pode nos limpar, aleluia, Jesus, o Filho de Deus. Aí nós corremos como hoje, no dia da Santa Ceia, onde a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí nós examinamos a nossa vida, e nós percebemos em nós algo que entristece o Espírito Santo, que entristece a Deus, uma mancha que está nas nossas vestes. E aí nós chegamos e o Senhor vai, e Ele apaga, amém. Ele apaga, Ele tira, aleluia. E não lembra mais daquilo, irmãos. Nós podemos sair daqui limpos, brancos, alvos como a neve. Você crê nisso? Você crê que você pode sair daqui realmente santificado, purificado, perdoado, para brilhar? Se a sua luz estava um pouco ofuscada, se a sua luz estava um pouco apagada, eu creio que nós podemos sair daqui como Moisés quando desceu do monte, e as pessoas não conseguiam nem olhar para o seu rosto, porque o seu rosto resplandecia, porque ele estava na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, a glória de Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Este lugar é um lugar de glória. Nós estamos diante da santidade do Senhor. Ele escolheu este lugar, os olhos de Deus estão sobre este lugar. Ele nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, Ele nos trouxe, Ele está falando conosco aqui, glória a Deus, aleluia. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça também são sinais de alegria, e se refere-se à vida santificada, a alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria dos céus, a alegria que vem de Deus, que não depende das circunstâncias. Amanhã as pessoas vão ver essa alegria no seu rosto, em nome de Jesus. Independente da situação que você está, talvez você chegou aqui com uma situação tão difícil na sua vida, talvez você chegou aqui com seu coração tão apertado, tão angustiado, pensando assim: como eu posso exalar o bom perfume de Cristo? Como eu posso refletir a Cristo? Como eu posso testemunhar de vitória, de cura, de milagre, se eu estou atravessando essa luta tão terrível? Mas no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, você pode sair daqui e amanhã as pessoas ver no teu rosto a alegria do Senhor, aleluia, amém, irmão? Quantos creem que amanhã você vai ser surpreendido com alguém dizendo para você o seguinte: nossa, onde você esteve? Você está diferente, o que aconteceu? Você crê nisso? Aleluia, em nome de Jesus. E aí, continuando com a palavra do Senhor aqui, irmãos, como nós podemos manter esta vida de santidade? Tem até um texto em Salmos 119, versículo 9, eu anotei aqui, Salmo 119, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Vamos ler no texto. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Glória a Deus.
Nós não vamos ler só o versículo 9, mas eu quero ler desde o início. Olha só a palavra de Deus: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém? Bem-aventurado, feliz, alegre. Alegre aquele que anda caminhos retos e anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Amém, irmãos? Essa palavra é tremenda, porque muitas vezes nós nos perguntamos: como eu posso andar em caminhos retos? Como eu posso permanecer em retidão, seguindo a palavra, seguindo as instruções de Deus, sendo que eu vivo no meio de pessoas tão corrompidas? Como que eu posso, se só eu na minha casa sirvo ao Senhor? Como que eu vou conseguir, se no meu trabalho não tem nenhum cristão, somente eu? Mas é isso, Deus te colocou lá para abençoar aquelas pessoas. Deus te colocou lá para influenciar aquelas pessoas. Deus te colocou lá para ser um canal de bênção na tua família. Amém? Através de você, a tua família vai ser salva. Através de você, o seu amigo de trabalho vai conhecer a Jesus Cristo. Através de você, o lugar, a rua onde você mora, outras famílias irão servir ao Senhor. Mas como eu posso, se eu vivo neste mundo? E aí, irmãos, na oração de Jesus, no livro de João, capítulo 17, a partir do versículo 13. João, capítulo 17. Aleluia. A partir do versículo 13, Jesus Cristo, Ele orou ao Pai. No início ele fala que estava chegando a sua hora. E aí, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte em sua oração: mas agora vou para ti, eu digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está orando por todos nós. Então ele diz para o Pai: para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu ou os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Jesus orava por nós, irmãos. Jesus orava por você.
Jesus orava pela igreja deste século, desta geração, deste tempo. E na oração de Jesus ele diz: olha, eles estão lá no mundo, Pai, e eu não peço que tires do mundo, mas que o livre do mal, para que eles possam vencer o mundo, para que eles possam viver uma vida de santidade, que eles possam ser santificados na tua verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então Jesus, ele ora por nós. E uma coisa interessante, ele diz aqui, que apesar de nós estarmos no mundo, nós não somos do mundo. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Nós somos forasteiros aqui. Nós somos peregrinos aqui. Assim como Jesus Cristo veio ao mundo, exerceu o seu ministério, subiu ao Pai, nós também chegará o nosso momento de partir. E se Jesus Cristo não vier antes para arrebatar a sua igreja, vai chegar o momento de eu deixar aqui meus irmãos, minha família, e me encontrar com o Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E de nós espera-se que vençamos o mundo e levemos o tipo de vida que convém aos santos. Deus espera de nós, amém? Estamos vivendo neste mundo, mas Ele espera de nós que vençamos o mundo e levamos o tipo de vida que convém aos santos, amém? E aí vem uma outra pergunta para nós: como o cristão pode viver os valores bíblicos? Como o jovem pode viver os valores bíblicos? Quanto à família, quanto ao lazer, quanto aos estudos, o trabalho, se nós estamos inseridos em uma cultura com alguns valores distorcidos. Se nós estamos inseridos em uma cultura com alguns valores que vão contra os princípios bíblicos, como que o cristão pode viver, como a igreja pode? Esse é um grande desafio, é algo que tem criado muita polêmica também, viver na cultura. Não tem como, nós estamos inseridos na cultura do Brasil. E os cristãos então vivem esse grande dilema. E o dilema que nós vivemos é o seguinte: nós devemos amoldar-se à cultura em que nós estamos inseridos, ou nós devemos rejeitá-la completamente, ou tentar viver de maneira a lhe trazer redenção ou redimir alguns aspectos da nossa cultura. Há muito tempo atrás era ensinado veemente que a igreja deveria rejeitar totalmente a cultura, totalmente, tudo que estivesse relacionado à igreja deveria rejeitar. Depois nós vamos falar um pouco o que é a cultura, mas a igreja aprendeu isso, a rejeitar. Então eu lembro ainda no meu tempo que adolescente, muitos não podiam jogar bola. E aí falava que a bola era do diabo. Aí tinha uns irmãos engraçados falando: por isso que eu chuto mesmo, né? Já que é a cabeça do diabo, por isso que eu chuto. Então muitos não jogavam bola. Eu mesmo nunca joguei. E aí nós crescemos aprendendo isso. Não, o crente não pode jogar bola. E outros esportes também não. Eu lembro que às vezes jovem, né? Eu pensava em casado já, nos meus primeiros anos de casado. Aí falava para a Cristina: vamos para a praia, né? E começávamos a combinar, mas logo alguém tinha um sonho e já falava alguma coisa, um sonho: não sei não, eu vi um carro capotando. E aí a minha mãe já falava: não é para vocês irem não vão. E nós não íamos. E eu fiquei muitos anos sem ir. Hoje eu vejo foto, irmãos,
da década de 70, quando eu tinha apenas 2 anos de idade, e eu vejo foto da Praia Grande, as pessoas, os jovens lá, desfrutando do mar que Deus criou, né? Eu tinha 2 anos apenas, e eu com 23 anos de idade, quando eu pensava em ir, eu escutava, e aí já não ia, desmarcava, ficava com medo, não fazia nada. Se pensasse assim, vamos no cinema, aí alguém já falava alguma coisa na igreja, e aí nós já tremíamos e não íamos para o cinema, e muitas coisas. Então, por muito tempo, nós ouvimos, olha, tem que rejeitar tudo. Aí as pessoas falavam, o mundo está entrando na igreja, ou seja, a cultura do mundo está entrando na igreja. Então o grande desafio nosso é esse, irmãos, como viver, né, se nós estamos inseridos nesta cultura, como nós devemos agir, principalmente no Brasil, que é um Brasil rico na cultura, há uma diversidade enorme, cada região do nosso país, cada estado que você vai, os irmãos que já tiveram oportunidade de viajar a outros estados, vai encontrar uma cultura totalmente diferente, a música, o ritmo, as roupas, o linguajar, as palavras, o sotaque, a comida, tudo diferente, as crenças, as lendas urbanas, o folclore. Nós vamos encontrar tantas coisas, principalmente porque o Brasil foi formado desde o início por vários povos que foram chegando, os portugueses, os africanos, né, os europeus, e aí encontraram aqui a colonização, os nativos indígenas, e hoje nós temos toda essa influência, e nós como igreja, nós temos que agir como os missionários. Como que os missionários, ou como que a pessoa que se prepara para a missão, ela vai agir, ela vai estudar, ela tem um chamado para determinado país, então ela vai estudar aquele local, ela vai estudar a Bíblia, a teologia, mas depois ela vai estudar como é a cultura, os costumes daquele lugar, como ela pode usar a cultura daquele país para pregar o evangelho naquele lugar, o que naquela cultura ela deve rejeitar, o que naquela cultura ela deve redimir e usar na obra da evangelização. Por exemplo, lá no sertão, você pode, não adianta ir lá e montar um grupo, vai tocar worship e de repente, naquele lugar, na evangelização, mas se você montar um grupo, uma pessoa com triângulo, uma pessoa com a zabumba, uma pessoa com a sanfona, com acordeon, e tocar num ritmo aquele sertanejo, aquele forró de raiz ali, evangelizando na praça, muitas pessoas vão vir e não tem problema isso. Mas um missionário que vai pregar para uma aldeia indígena que tem na sua cultura a ideia de que quando nasce 2 crianças, os gêmeos, eles têm que matar um porque eles acreditam que um é do mal, um tem um espírito mau e o outro tem um espírito bom, então um daqueles gêmeos tem que ser morto. Ou quando uma cultura que nasce uma criança albina, eles acham que aquilo é do mal e tiram a vida da criança. Esse aspecto da cultura tem que ser rejeitado e tem que ser ensinado, e a igreja não pode aceitar. Então o missionário, ele precisa filtrar todas essas coisas. E tem uma autora que fala sobre missões, o nome dela é Nancy Pearce, e ela diz o seguinte: os cristãos são chamados a adotar uma mentalidade missionária, mesmo que nunca coloque os pés em um país estrangeiro. Preste atenção, todo cristão tem que adotar uma mentalidade missionária, mesmo que nunca coloque os pés em país estrangeiro. O missionário precisa peneirar a cultura nativa cuidadosamente para decidir quais aspectos devem ser redimidos e quais aspectos devem ser rejeitados.
que a palavra de Deus está falando para nós hoje. Igreja, o que você aceita da cultura para a sua vida? O que você absorve? O que você pratica? O que você escuta? O que influencia o seu estilo de vida? O que influencia a forma que você vive na sua casa, na sua família? O que você faz nas festas, quando está somente você e a sua família? Que música que vocês escutam? O que nós trazemos para a igreja? O que nós vamos usar para evangelizar? O que não vai ferir os princípios bíblicos? Nós precisamos peneirar, filtrar. E aí a palavra do Senhor diz que apenas segundo a palavra de Deus, para viver a santidade, nós temos que ser santificados na palavra de Deus. Amém? Jesus orou isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o jovem pode manter puro o seu caminho? Meditando na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. Então, quando nós tivermos dúvida, será que isso eu posso? Será que isso convém? Será que isso é lícito? Será que isso vai me afastar? Será que é pecado? Vai para a palavra de Deus. Eu anotei uma frase aqui no final. Essa frase é de Susannah Wesley. Quem foi Susannah Wesley? Susannah Wesley foi mãe do avivalista John Wesley. E essa serva de Deus, ela ensinava os filhos dela. E algo que ela falava para eles era o seguinte: tudo que enfraquece a tua razão, tudo que enfraquece a tua razão, tudo que diminui a sensibilidade da tua consciência, tudo que obscurece a tua percepção de Deus, ou atenue o teu gosto pelas coisas espirituais, ou tudo que aumente a autoridade do teu corpo sobre a mente, essas coisas para ti será pecado. Entenderam, irmãos? Quero repetir isso, preste bem atenção, que é tremendo o que ela ensinava para os seus filhos. Porque veja bem, a cultura que você beber álcool, ingerir bebida alcoólica, cerveja, é normal. Há algumas culturas que muitas pessoas depois do culto saem, jovens, e se reúnem num lugar e bebem cerveja. 1, 2, 3, ficam alegres. Em algumas culturas é normal, mas em outras culturas isso não é normal. Mas olha aqui o que essa frase diz: tudo que enfraquece a tua razão. Quando uma pessoa bebe, começa a beber, ela não vai ficar com a razão dela enfraquecida. Ela não vai ficar com os seus, como se diz, seus reflexos prejudicados também. E vai ficar. Aí ela continua dizendo: tudo que diminui a sua sensibilidade da tua consciência, ou quando você começa a ouvir algumas filosofias, alguns ensinamentos de algumas pessoas, influenciadores da época, e aquilo começa a diminuir a tua sensibilidade, a tua consciência, ela diz para tomar cuidado com isso também. Tudo que obscurece a tua percepção de Deus. Sabe aquilo que, quando a pessoa está assim, ela sente a presença de Deus, ela está no culto, ela sente a paz, a presença de Deus, ela está na casa dela, em um momento ouvindo um louvor, ela sente a presença de Deus durante o dia. Ela está passando por um momento de tribulação, de luta, de dor, mas mesmo assim ela sente a paz de Deus, a presença, a glória de Deus.
Ela chora não de tristeza, ela chora pelo toque do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Ela sente, mas tudo aquilo que começa a obscurecer a tua percepção de Deus pode ser um pecado, é algo que te prejudica, ou atenue o teu gosto pelas coisas espirituais. Quando a pessoa começa a consumir muito algumas coisas dessa cultura, principalmente da cultura pop, daquilo que as pessoas estão criando hoje para nós, e muda frequentemente. Cada dia aparece algo novo lá no TikTok, cada dia aparece algo novo no Facebook, no YouTube, cada dia surge um influenciador novo, com umas ideias novas. Mas essas coisas podem tirando o gosto pelas coisas espirituais. Quantos jovens estão perdendo o gosto pelas coisas espirituais? Quantas pessoas já não têm mais o desejo? Fala, olha, no carnaval vai ter um acampamento, um retiro espiritual. Aquilo que queimava no coração dela, aquela vontade de estar ali, ela já não tem mais. Ela pensa em alguns lugares que ela foi convidada para participar. Vai ter um louvor na igreja, vai ter uma vigília, mas ela já não tem mais aquele gosto como era antes pelas coisas espirituais. Ela já não lê mais a palavra de Deus, passa uma semana, 2, um mês sem pegar a Bíblia. Aquele momento de devocional que ela tinha sozinha com Deus no quarto, e era tão gostoso, ela já não tem mais aquele gosto por aquilo. Vai atenuando o gosto, vai diminuindo, vai se apagando. Sabe o que é isso, irmãos? O óleo vai acabando, a lâmpada está apagando. Ainda tem um pouquinho de chama, acende, busca o óleo para aquele que tem óleo para te dar, busca o óleo. Para Deus, mantenha a chama acesa, mantenha a chama do primeiro amor, mantenha, Senhor. Renova-me, renova em mim, Senhor. E ela continua dizendo, tudo aquilo que aumenta a autoridade do teu corpo, isso é sério. Tudo aquilo que aumenta a autoridade da sua carne sobre a sua mente, sobre o espírito, é pecado. Quando a tua carne começa a ter autoridade sobre você, começa a governar a sua vida, quando o teu corpo começa a ter autoridade sobre a tua mente, nós temos que se voltar correndo para Deus. Pode ser algo que está te afastando de Deus. O nosso corpo, a nossa carne não pode ter poder, irmãos. Como o apóstolo Paulo dizia, ele esmurrava a sua carne, ele fazia ela morrer, mortificar a carne. Aqueles que morreram com Cristo devem manter o velho homem lá, sepultado, e viver em continuidade a nova vida em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Então, nós estamos e vivemos, não tem como, nessa cultura. A cultura é tudo, né? No sentido amplo, refere-se ao conjunto de valores, cultivo de hábitos, interesses, língua, artes, né? Exemplo, a música, o teatro, a comunicação, a forma de se vestir, os rituais, as rotinas, a crença, a religião, incluindo também a estrutura organizacional das autoridades do nosso país, de poder, a estrutura familiar de um país, a maneira de se divertir. Toda esta mescla de coisas constitui a cultura de uma nação. E é algo tremendo isso. A beleza da cultura de uma nação, a sua história, o que veio desde os nossos antepassados. Mas também a cultura pode ser perigosa, porque a cultura ela sofre alterações constantemente. Segundo o pastor, doutor e outros
Dr. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: toda cultura é uma mistura de coisas boas decorrentes da imagem de Deus no ser humano e da graça comum. Toda cultura é uma mistura de coisas boas, desde o começo lá de Adão, desde os primeiros músicos, né? Desde aquele que começou a criar o primeiro ritmo, a tocar as primeiras músicas para adorar a Deus. Tudo aquilo vem da imagem de Deus no ser humano e da graça comum. Mas também a cultura é formada por coisas pecaminosas, resultantes da depravação e corrupção do coração humano. Então, da mesma forma que a cultura tem coisas boas, que veio da imagem de Deus no homem, há coisas ruins, pecaminosas, resultantes da queda do homem pecador. A partir do momento que o homem começou a pecar, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, a natureza pecaminosa humana traz isso para dentro da cultura de um povo. Idolatria, feitiçaria, prostituição, vícios. Por exemplo, Deus criou a música. Há pessoas que defendem, Deus criou todo o ritmo é de Deus, mas não. Deus, ele criou a música, mas o ser humano começou a criar os ritmos. Há ritmos atuais que foram criados dentro de lugares de prostituição. Há ritmos atuais que são ritmos sensuais. Como você vai pegar um ritmo sensual, criado para dançar uma rocha, e colocar uma música de adoração para Deus? Não foi criado no contexto de adoração a Deus. Deus criou o ferro, Deus criou o manganês, mas não foi Deus que criou o revólver. Deus criou os elementos da natureza, mas não foi Deus que criou a bomba que está matando um monte de vida. Entende? Então, nem tudo que existe nós podemos falar, Deus criou todas as coisas, Satanás que roubou. Não, como ele pode roubar algo que já era dele, que foi criado por ele, que não foi criado por nós? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então não existe uma cultura neutra, ela sempre reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. E nós, como igreja, nós temos apenas duas escolhas. Repita comigo: nós temos duas escolhas: influenciar ou ser um influenciador. Deus nos chamou, irmãos, para sermos influenciadores. O livro de Romanos, capítulo 12, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas renovai-vos, ou mais transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? E continua, apenas isso a palavra, pastora Dércia? Eu anotei o texto: para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como igreja, nós não vamos ficar perguntando, né, mas o que agrada a Deus, pastora Dessa? O que agrada a Deus, pai? Ô mãe, será que isso agrada ou entristece a Deus? Não. Transformai-vos. O texto diz: transformai você. Amém? Não vos conformeis com este mundo. O que o texto está dizendo? Não vos amoldeis, não tomem a forma do mundo. Não vos conformeis não é no sentido assim, nossa, eu não me conformo com o que está acontecendo no mundo. Nossa, eu não me conformo com a violência que está no mundo. Sim, nós não podemos nos conformar. Mas o texto, ele diz: não tomem a forma do mundo. Não sigam o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você, igreja do Senhor, possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós sabermos, igreja, o que agrada a Deus, qual é a boa e perfeita vontade que Ele tem para nós hoje,
como nós podemos nos divertir neste mundo, como nós podemos nos entreter, como nós podemos alcançar os jovens. Ele vai nos dar a direção, Ele vai nos mostrar, dentro da palavra dEle, tudo que fugir da palavra, tudo que vai contra os princípios, nós não podemos trazer para nós. Não adianta colocar a palavra gospel depois de algo que é feito aí fora, que vai santificar aquilo que é profano. Não adianta nós falarmos, olha, vai ter a balada gospel, porque colocou gospel, que significa no português evangélico, que vai santificar isso. Não é tudo que nós podemos trazer, mas nós não também podemos rejeitar a cultura, porque tem muita coisa boa, amém? Tem muita coisa boa. Quando você for assistir um filme, procure saber quem criou esse filme, qual a história por trás do filme. Sabe por quê? Porque as pessoas que criam conteúdos hoje e inserem na cultura, eles estudam muito bem o que eles querem alcançar. Eles querem alcançar as nossas crianças para fazer deles um adolescente, um jovem consumista. Eles vão estudar bem como nós vamos atingir as crianças. Satanás quer tirar a pureza das nossas crianças, então ele vai estudar bem músicas que erotizam as crianças, que traz a sexualidade ou a sensualização das crianças, ou a sexualidade precoce nas crianças, ou a adultização, e vai colocar isso em filmes, vai colocar isso em novelas, vai colocar isso em músicas, alguns filmes com algumas mensagens subliminares, outros mensagens explícitas, para desviar do caminho que é a palavra de Deus. E aí alguém vai ouvir e fala, não, mas não tem nada, é só um entretenimento, é só uma diversão. Normalmente nós consumimos a cultura pop por uma forma de entretenimento apenas. Não, é só escutei essa música porque o ritmo é bacana. Mas aquela pessoa que criou aquela letra, muitas vezes, irmãos, foi fazendo pactos, até mesmo com Satanás, para criar aquilo. Muitas foram criadas dentro de terreiros, de umbanda, de candomblé, não desrespeitando as religiões de matrizes africanas. Nós respeitamos todas as religiões, as pessoas como pessoas, respeitamos, mas nós cremos em um Deus, não cremos em idolatria, em nada, em imagem de escultura. Mas muitas coisas que nós acabamos consumindo, as pessoas, para produzir aquilo, eles estudam, preparam para poder apresentar, colocar na mídia, colocar na TV, colocar nas redes sociais, alcançar o maior número de pessoas. E nós, igreja, nós temos que ser esclarecidos. Nós precisamos pedir a Deus o discernimento. E eu quero finalizar a palavra aqui dizendo isso. Nós temos que pedir a Deus para nos dar o discernimento, porque somente assim nós vamos conseguir filtrar, somente assim nós vamos conseguir decidir o que nós vamos aceitar, o que nós vamos consumir e o que nós iremos rejeitar. Amém? Então, os cristãos que levam a Bíblia, a palavra de Deus, a sério, os cristãos que querem fazer a diferença nesta geração, os cristãos que querem manter a luz de Cristo brilhando neste mundo, devem manter uma atitude cautelosa em relação à cultura em que nós estamos inseridos, exatamente por percebermos nela traços da corrupção humana. E o versículo de Efésios 5, do versículo 8 em diante, diz: porque outrora vocês eram trevas, outrora, antes, nós éramos trevas também, mas agora somos luz no Senhor.
E já que agora nós somos luz do Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Então nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, o que não irá apagar essa luz que deve brilhar. O discernimento é a sabedoria para entender o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso, sensato ou perigoso. Deus dá discernimento a quem procura por Ele. Deus dá discernimento àquele que quer fazer a vontade dEle. Toda sabedoria e todo discernimento vem de Deus. Amém? E nós podemos aumentar o nosso discernimento estudando a palavra, estudando, buscando a direção de Deus na palavra. O discernimento vem de Deus e nos ajuda a compreender verdades espirituais e nos ajuda a evitar as armadilhas do diabo. Amém? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é através da palavra de Deus. Como Jesus, que foi tentado lá no deserto, ele venceu com a palavra. E nós vamos vencer também. E nós vamos cumprir com o propósito de Deus. E nós seremos e somos bênçãos, instrumentos de Deus. E a nossa família vai ser uma bênção. E nós não vamos abrir brechas dentro da nossa casa para o inimigo entrar e causar destruição. E nós não vamos dar legalidade para o diabo vir e destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, para atrapalhar o nosso ministério. Nós não iremos abrir brechas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos saber o que podemos ouvir, o que podemos assistir com os nossos olhos, aonde podemos levar os nossos filhos, o que nós podemos usar na igreja para atrair os não convertidos. Deus vai nos dirigir em tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa. Amém? E que essa palavra, o Espírito Santo de Deus, venha completar no seu coração. Amém? Eu sei que você vai voltar na sua casa e durante a semana o Espírito Santo de Deus vai te lembrar outros textos da Bíblia que vai completar essa palavra. Eu tinha outros textos aqui para ler com os irmãos, mas o Espírito Santo de Deus vai continuar tratando com cada coração aqui. E esta semana vai ser uma semana de vitória, uma semana abençoada, e você vai poder testemunhar, aleluia, do amor e do poder de Deus na vida das pessoas. E você vai ser um instrumento para orar pelas pessoas, e eles serão abençoados em nome de Jesus. Você pode, amém? Você pode, porque você é um discípulo do Senhor, você é um embaixador de Cristo nessa terra. A unção de Deus está sobre a tua vida, a palavra de Deus está no teu coração, amém? E o Espírito Santo de Deus fará você lembrar da palavra dele na hora que for necessário. Ele vai colocar a palavra na tua boca. Irmãos, acredite, você é um instrumento de Deus. Quando chegar o momento certo, não temas. Não pense assim, mas eu não sou capaz, mas eu ainda sou muito jovem. Lembro que Jesus Cristo disse para Jeremias: olha, não diga você é uma criança, porque quando eu abrir a tua boca, você vai falar, e eu vou colocar a palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém? Muito obrigado por a oportunidade, por esse convite, e continue orando por nós, pela Igreja de Deus de Perus, por minha família. Nós estaremos também intercedendo por você. Pastor Adércio, Deus abençoe.